Olá, tudo bem? Começa agora o Conversa com a Fonte. E o tema dessa conversa é Páscoa. Nós vamos conhecer, tentar entender um pouquinho sobre o significado ou os significados dessa data para os cristãos, para os judeus, para os muçulmanos. Como é que essa celebração é vista por todos eles? Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o rabino Pablo Berman, que está aqui com a gente, ele que representa a comunidade israelita do Paraná, é isso mesmo? Sim. Obrigado por ter vindo, uma boa noite para o senhor. Boa noite. Também conosco o padre Gabriel Figura, voltando aqui na OTV para conversar com a gente. Padre, obrigado por ter vindo, uma boa noite para o senhor. Boa noite, boa noite. Também vai fazer parte dessa conversa o Halen Arthur Franco dos Santos, ele é filósofo e é professor também, né? Exato. Obrigado, Halen, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E ainda representando a comunidade muçulmana, nós vamos receber aqui também o Gamal Oumairi. Falei certo, Gamal? Certíssimo. O Gamal é diretor da sociedade... Diretor religioso e de patrimônio da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná. Tá certo, obrigado por terem vindo. Bom, Páscoa, afinal de contas, o que significa essa data para cada uma dessas religiões? Eu vou começar aqui pelo rabino, porque eu acho que tudo começa com os judeus, né? Podemos dizer, de algum jeito, que sim. Sustentamos a festa de Páscoa, Pesach, em hebraico, para a tradição judaica, no texto de Éxodo, no texto bíblico, onde Deus vai libertar o povo de Israel da escravidão em Egipto. E até hoje nós continuamos lembrando essa data como a festa de Pesach, a festa de Páscoa, onde comemoramos a liberdade. Podemos, na tradução livre, dizer que é a passagem mesmo, o significado? Pesach, na verdade, tem a ver com a última... Deus trouxe sobre Egipto 10 pragas para que o faraó libertar o povo de Israel. Na última praga, a praga da morte dos primogênitos, Deus fala com Moisés para que ele se prepare para essa noite e tinham que preparar um cordeiro, comer a carne de cordeiro e com a sangue colocar nas portas das casas. E o anjo da morte, assim fala o texto bíblico, pula as casas dos filhos de Israel para que não acontecerá nada com eles, com as crianças primogênitas ou com os primogênitos, e sim com os primogênitos egípcios. E assim, então, o conceito de Pesach tem a ver com esse pular as casas, como em inglês se fala Passover, né? Passar, pular por acima das casas. E então, a mensagem até hoje continua sendo a liberdade e sair da escravidão, terminar com a escravidão. Agora, nós temos aí, vamos supor assim, uma coincidência de datas, né, que o cristianismo acaba também adotando a Páscoa, mas para celebrar aí a morte e ressurreição de Cristo, né, porque quando os judeus saem do Egito, começa a Páscoa, é Páscoa, né, sim, e é o momento em que Cristo também é morto, é crucificado. E aí os cristãos vão celebrar a Páscoa como ressurreição, padre, seria isso? Com certeza, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu me sinto muito à vontade, junto com um rabino judeu, junto com um seguidor da religião islâmica, e a eles eu quero dizer que nós temos muitas coisas em comuns. É com eles que a Igreja Católica também aprendeu a gostar de Deus, como vocês gostam de Deus, e quem gosta de Deus, evidentemente, vai amar Deus que se manifesta no próximo. Mas também aqui está uma figura, né? Um filósofo, onde com o filósofo também nós, judeus e muçulmanos e católicos, aprendemos também a pensar bem e a pensar alto, né? Então, o que nós temos em comum, os judeus, eu já rezei, acho que é a terceira vez, hoje não estou rezando, mas nós estamos amigavelmente, num respeito em comum, mas eu já rezei com um judeu, com aquele rabino argentino Simão,
foi tão bom, fez tão bem para mim. Pablo também é argentino, a gente já até percebeu pelo sotaque, né? O Papa argentino também, né? Também. Corajoso, forte, muito amicíssimo dos judeus, tem livro escrito junto com Rabino. Não consegui trazê-lo aqui hoje, porque não consegui lá encontrá-lo lá na minha biblioteca, né? E com eles também, me roubaram, né, o livro do Alcorão, mas muitos seguidores também do islamismo, e sobretudo os católicos, não sabem, né, que o islamismo exaltece a figura de Jacó, Abraão, e sobretudo Nossa Senhora, né, numa devoção e num respeito tão grande. Eu estava quase me convertendo para o islamismo, né? Mas daí veio o que era, né, seguidor do islamismo, me levou o livro embora, né, na tradução portuguesa, e eu fiquei. Espero que talvez você me arrume um Alcorão, né? Me dá de presente de Páscoa. Com né? certeza. Agora, os muçulmanos, como é que os muçulmanos encaram essa data? Não celebram a data Páscoa, Verdade. mas como é que vocês veem esse momento, já que parte também, né, do conceito religioso se fundamenta no cristianismo? Sem dúvida, os muçulmanos consideram o profeta Jesus um dos 5 maiores profetas de uma linhagem de 124 mil profetas e mensageiros que foram enviados à face da terra. Então, Jesus e Maria são citados no Alcorão 34 vezes, na mesma proporção, no mesmo número de citações que Jesus tem, Maria também é citada no Alcorão. Inclusive, há um capítulo no Alcorão chamado capítulo de Maria, que é o capítulo número 19, né? Onde toda a história de Jesus e Maria é relatada no Alcorão com detalhes. Então, os muçulmanos têm um apreço enorme por Jesus e Maria, porque Jesus tem uma hierarquia dentre os profetas, né, dentre os 5 maiores profetas, na mesma linhagem de Abraão, de Moisés, né, e do profeta do islamismo, né? Mas, obviamente, que os muçulmanos discordam com relação à crucificação e possível ressurreição de Jesus no 3º dia. Né? Segundo o Alcorão, relata claramente que Jesus ascendeu aos céus, né, e não teria sido crucificado como prega a religião cristã. Na verdade, eu queria abrir um parêntese. Talvez vocês não conhecem muito bem os escritos sagrados, a Bíblia Sagrada. Eu queria dizer ao representante da igreja, dos seguidores da religião muçulmana, que a ressurreição de Cristo, como a ascensão, como os judeus têm também o Pentecostes, que nós aprendemos com ele, como que também temos a festa dos tabernáculos, vocês têm, e que nós, cristãos católicos, comungamos, né, harmoniosamente. Eu queria dizer que talvez um estudo um pouco mais aperfeiçoado, iríamos encontrar um denominador comum. Não sou eu, né, mas a maior parte dos biblistas, dos teólogos, né, não só católicos, mas também protestantes, entendem que a ressurreição, a ascensão e o Pentecostes de Jesus ocorreu exatamente na morte de Jesus. É claro que talvez a divergência é essa, né? Porque a morte de Jesus na cruz é um fato histórico, não tem como negar, né? É um fato histórico provado pela história, não tem como. Como que também não tem como provar matematicamente, como 2 mais 2, 4, a ressurreição de Cristo. Ninguém viu. Então também o túmulo vazio não prova nada que Jesus ressuscitou dos mortos. Um outro poderia fazer isso daqui, né? O fato é que nós, né, os apóstolos tiveram a experiência de que Deus o ressuscitou, o que vocês falam, o 3º profeta, né, ressuscitou dos mortos. E ele vive e está entre nós. Agora, essa discussão que nós tivemos aqui já inicialmente demonstra o quanto é rica a cultura brasileira nesse ponto, né, de poder
falar abertamente desses processos, né, Halim? Como Exatamente. é que você encara isso? Eu vejo assim, na minha função como educador, né, eu trabalho no Grupo Marista com pastoral, né, e a gente tem uma visão, né, a gente tem um contato muito grande com os alunos. E esses alunos, né, eles têm formações muito distintas. E nós, como maristas, cristãos, católicos, nós precisamos trabalhar com todo esse público, onde nós encontramos muçulmanos, nós encontramos cristãos católicos, cristãos não católicos, nós encontramos judeus e até nós temos alunos budistas. A questão é, como nós, maristas, católicos, como que a gente vai, nesse período, falar de Páscoa para um aluno, para um adolescente de 14, 15, ou os nossos alunos da universidade, como que a gente vai falar de Páscoa para aquele que não é cristão? Talvez o nosso desafio é tentar encontrar esses pontos comuns, né? Observar que a Páscoa, né, a passagem, né, ou esse pulo, né, como ele nos explicou agora, para nós cristãos, a ressurreição ou essa transformação, isso tem um denominador comum, né? A gente pode observar esse denominador comum, que é nada mais do que a transformação, a mudança de vida. E talvez seja esse o nosso grande desafio, tentar assimilar essas culturas aí e encontrar um denominador comum. Existe uma linha, né, mestre? Existe uma linha. Que está sendo seguido. Bom, eu quero que o Rabino explique um pouquinho mais para a gente como é que funciona a Páscoa, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, o primeiro bloco está terminando, já já a gente volta com mais discussão, mais conversa com a fonte, hoje falando de Páscoa aqui na OTV.